Oi, gente, meu nome é Irã Mateus, eu sou realizador de filmes de celular e hoje eu estou sendo enquadrado. Eu me graduei em cinema e audiovisual na Universidade Federal Fluminense e eu sou um realizador audiovisual, mas curta-metragista atualmente, né? E a maioria dos meus trabalhos de curta-metragem eu trabalho com a realização através da câmera do celular. Então, a criação dos roteiros dos curtas que eu faço depende muito de projeto para projeto, né? Porque geralmente com o celular, que é a maioria dos meus trabalhos, eu sinto que eu tenho uma liberdade muito maior de começar a gravar projetos de uma forma muito espontânea, que eu diria, né? Então, às vezes, um projeto meu com uma câmera de celular, por exemplo, ele começa com uma inspiração, levando meu pai, por exemplo, num dos meus filmes, né, que é o Ambulância de Schrödinger, ele se deu numa tarde levando meu pai para o hospital e enquanto eu esperava ele, eu filmava a ambiência do hospital, né? E dali saiu um curta de aproximadamente 10 minutos, né? Então não tinha um roteiro, o roteiro foi sendo criado depois na edição e na montagem. E outros filmes meus também, como o Pau de Selfie, ele não tinha um roteiro a princípio, eu tinha várias ideias imagéticas, eu tinha várias ideias de coisas que eu queria filmar, mas não tinha um roteiro amarrado, né? E o roteiro se dá em momentos que a gente vai tendo material, vai assistindo, uma música surge em uma cena e ela vai inspirando, por exemplo, a gente criando essa linha de costura para a gente ter o roteiro muito mais esse que é o legal, acho que de um processo com o celular mais livre, né? Porque a gente tem essa oportunidade de estar trabalhando, pensando no roteiro, já trabalhando um pouco na edição, né? Justamente por ser um cinema de baixo custo, né? Então a gente tem, porque imagina, né? Se trabalhar com alto custo, se você quiser criar uma nova cena do nada, assim, você tem que pagar uma nova diária, tudo, né? Tudo é mais caro quando você está com um orçamento mais alto. Então, se você está trabalhando nesse nicho baixo orçamento, você tem uma série de liberdades. Tem limitações? Tem várias limitações, né? Mas a gente foca no positivo, né? Que é da liberdade do celular. O Sinta-se Casa, ele é sobre um cenário que ele está todo feito em jornal, e eram vários jornais de meia hora que estavam grudados na parede para criar uma locação de cativeiro. E em um momento, é um filme meio de terror psicológico, né? E quando, sem saber, né, muito bem o nome ainda que ia ser, a gente viu escrito bem grande, assim, uma parte do jornal, uma manchete escrita, ou uma escrito assim: sinta-se em casa. E pela ironia do cativeiro e ter aquela manchete de jornal ali, a gente achou que seria uma boa ironia, né? Um jogo para se botar no título do filme. O terceiro filme que eu fiz foi já mais intuitivo, né? Que é Pau de Selfie, o nome do terceiro filme, né? A premissa do filme era basicamente eu saber que todas as cenas do filme seriam gravadas com um pau de selfie aparecendo, ou seja, eu filmando a mim mesmo, né? E eu sabendo que o pau de selfie sempre apareceria como personagem, eu desde o começo eu sabia que o título ia ser esse, né? Então é um trabalho de autorretrato, de autoimagem, algumas reflexões, tem parte que é documental, tem parte que é um ensaio de uma ficção, de um melodrama, e a gente mistura no filme essas duas sensações, né? E o quarto filme que eu fiz, no caso de celular, é o Adeus Estrada de Tijolos Amarelos, né? Esse que é o meu último filme de trabalho, que ainda está percorrendo o festival, ainda está tendo um bom circuito, né? Vamos dizer assim, de festivais. O título, ele já foi inspirado na música do Elton John, que deu o roteiro
inspiradamente pro filme, né? Que é a canção Goodbye Yellow Brick Road. Aí eu sempre gostei muito dessa música, né? Eu sempre tive uma coisa com a música pop, né? E eu sempre tive essa vontade de prestar um tributo à cultura pop também. E eu peguei essa música, escrevi um roteiro inspirado, e em um certo momento da música tem uma versão em português que eu escrevi também dessa música, né? E a gente já fez uma equipe, foi filmado com celular, né, um iPhone, mas foi uma equipe muito mais robusta, né, de curta, né, com assistente de direção, com uma produção, com as equipes bem, vamos dizer, delineadas, né, tinha uma equipe bem delineada para cada função, né, não tinha muito acúmulo. E também teve um orçamento que a gente conseguiu por crowdfunding, né. A experiência que a gente quis recriar a partir do celular foi muito. Eu já tinha testado outras potencialidades com uns outros filmes de celular, né? Que é mais uma liberdade de produção, do baixo orçamento. Mas com esse filme eu quis testar como que o celular se comporta numa rotina de produção, né? Como ele se comporta numa rotina de produção, vamos dizer, mais industrial. Não sei se cabe dizer industrial numa rotina universitária, mas emulando uma rotina industrial, porque tanto o filme que a gente simulou para ter os equipamentos, para ter os aplicativos que a gente pudesse botar no celular, foi o Tangerine, né? Que é um filme do Sean Baker, que fez um sucesso eu acho que no festival de 2015, se não me engano, de Sundance, né? E se fala de filme de celular com os mais cinéfilos, assim, né? O pessoal logo lembra que esse é o mais famoso. E o retorno foi muito bom, né? Porque é muito bom a gente ver como um celular se comporta, se ele aguenta muito tempo, a bateria, né? A gente viu que não, então a gente teve que usar um power bank, né? Que é uma bateria à parte do celular para que ele durasse a mais. A gente não podia, para alcançar certos efeitos, a gente tinha que buscar lentes que a gente pudesse acoplar ao iPhone, né? Que para conseguir outros efeitos que não ficasse sempre com a mesma lente, né? Então a gente foi vendo vários aparatos que a gente podia usar como suporte de produção, vamos dizer, mais massiva na situação do curta audiovisual, né? Então eu acho que o maior desafio é você pegar um esquema de cinema de guerrilha mesmo e você poder afirmar aquilo, né? Você poder afirmar que aquilo é uma imagem cinematográfica, que aquilo pode estar nas telas de cinema, né? Não só pertence à internet, não só pertence a novas mídias, né? Mas que aquilo pode ser cinematográfico, sim. E é muito bom a gente ter essa cultura do festival para o curta-metragem universitário, para, enfim, os infinitos tipos de curta-metragem que possa se ter, né? Porque além do formato curta-metragem ser muito importante, eu acredito que ele seja muito importante para a gente partir para outros formatos, ou não, né? Só manter pelo curta-metragem em si, o festival é um ambiente de troca imensa, assim, né? Porque você pensa o recorte que seu filme está fazendo parte, você pensa o recorte que seu filme faz parte, o que o curador pensou para botar você naquele recorte. E quando você tem a oportunidade de conversar com a equipe daquele festival, com os outros realizadores, com a própria plateia que está se formando naquele festival, é uma experiência incrível. Então, eu recomendo a todo mundo que tem um celular na mão e quer pensar cinematograficamente, cara, começa a fazer, tem muita forma de hoje em dia de você ser autodidata, né? Olha, gente, o que eu tenho para dizer para quem está querendo entrar na área de cinema, de curta-metragem, de qual seja o formato que você pense, é pegue a câmera que você tem de celular, seja aquelas saboneteiras, seja uma DSLR, ou se você for rico, uma RED, a câmera que você tem e começa a ensaiar, começa a ter ideia, mas antes de você sair com a câmera na mão, às vezes, eu falo que às vezes eu crio de forma espontânea, mas é muito bom você
Escrever no papel mesmo, não digo nem que você tem que escrever um roteiro, dependendo do que você quer fazer, né? Mas começa a ter um. Botar no papel, pô, seria legal se eu filmasse isso, seria legal se eu filmasse isso, seria legal se eu filmasse isso. Porque depois de tantas ideias, a gente às vezes tem muitas ideias soltas que não se encaixam em um determinado projeto, né? Mas que de tanta ideia solta, em algum momento você de fato tem um projeto, você lembra de uma ideia que você teve lá atrás que se encaixa de uma forma muito boa. Então, e é uma coisa que eu, uma dica que eu tô dando, mas que eu mesmo não aplico para mim, mas é assim, escreva todas as ideias que você tem, porque ideia nunca é descartável. Então, sempre anote, porque de alguma forma você pode acabar usando uma coisa que você nem imaginava num projeto que você nem imaginava, por exemplo, também. Acabei de descobrir que eu sou o primeiro entrevistado aqui da sessão do Enquadrados. É Enquadrados? Do Enquadrados da LPD. Olha, e pelo que eu fiquei sabendo aqui, vai ter muita entrevista boa ainda por vir aí. Espero que vocês tenham gostado da minha, né? E se inscreva aqui, ative o sininho para você sempre estar recebendo informações. Não sei nem se é aqui, se é aqui, mas vocês vão achar aqui embaixo tudo que vocês precisam para sempre estar recebendo novidades do canal. Assina aí, gente. Valorize a cultura.